Patologias da construção civil. São problemas muito comuns que acontecem nas construções, que acabam comprometendo a segurança, a estética e a funcionalidade da construção. Elas podem ser causadas por diversos fatores, como erros de projeto e construção inadequada, uso de material de baixa qualidade ou falta de manutenção periódica. Nesse vídeo eu vou falar de 5 problemas comuns que acontecem nas construções por aí. O primeiro problema bem comum de acontecer em construções é trincas e fissuras. Daí vocês podem me perguntar, mas qual é a diferença de trincas e fissuras? Fissuras é uma microabertura que dá aí 1 milímetro, 2 milímetros, até 3 milímetros. Não passa disso. É uma microabertura que ocorre em paredes, laje, piso. Já a trinca é mais larga, mais profunda e pode afetar a estrutura da construção. Por isso, deve ser tratada imediatamente. Trincas e fissura é um sinal que algo não está funcionando adequadamente na estrutura ou nos materiais usados. Isso pode ocorrer por diversos motivos. Algumas causas comuns são movimentação do solo. Vamos dizer que você fez a sua construção em cima de um aterro, um exemplo. Esse aterro pode ter movimentações. Por isso é importante você fazer o estudo do solo onde você vai construir, você fazer uma fundação que seja adequada para aquele solo. Senão vai causar vários problemas aí futuro, e um dos problemas futuros será trincas e fissura. Uma outra causa comum de trincas e fissura é a dilatação térmica. Todo material submetido a uma temperatura, ele expande ou ele contrai, e isso pode causar trincas e fissuras. Outra causa comum de trincas e fissura é materiais de má qualidade. Por isso, nunca utilize materiais de má qualidade na sua construção. Às vezes você quer economizar no material e acaba comprando um material mais barato de procedência duvidosa. Esse é o famoso barato que sai caro. Uma outra causa comum de trincas e fissura é uma obra mal executada. Por isso, sempre contrate um profissional de qualidade para fazer sua obra, porque isso vai evitar vários problemas. Não adianta de nada você comprar material de boa qualidade e fazer todo o processo correto e contratar mão de obra desqualificada. Uma obra construída fora dos padrões técnicos e normas regulamentadoras vai dar problema no futuro. Essas são as causas mais comuns de trincas e fissuras. O segundo problema bem comum que acontece em construções é pintura descascando, pintura soltando. Pintura soltando tem vários motivos. Eu vou falar aqui 7 motivos mais comuns da pintura soltar. O primeiro motivo comum da pintura soltar é a preparação da superfície inadequada. A superfície onde vai ser pintada deve estar limpa. Você jamais deve pintar em cima de sujeira, ou de pó, ou de umidade, pois a pintura não vai aderir adequadamente em cima de sujeira, e isso vai causar o descascamento da pintura. Segunda causa comum da pintura soltar é a umidade. A umidade destrói qualquer tipo de pintura. A superfície onde vai ser pintada deve estar totalmente ausente de umidade ou infiltração, pois se houver umidade na superfície, a sua pintura vai descascar rapidamente. O terceiro motivo da pintura soltar é tinta inadequada para aquela superfície ou ambiente. Tinta inadequada para aquela superfície ou tinta de má qualidade vai ter pouca resistência. Em pouco tempo a sua pintura vai estar descascando toda. Quarto motivo da pintura descascar é você fazer a pintura em dias frios ou dias de chuvas. Isso vai afetar a aderência da tinta na superfície. O quinto motivo da tinta soltar, descascar, é não usar um fundo preparador. A função do fundo preparador é selar e fixar qualquer tipo de pó ou resíduo que exista na parede. Isso vai evitar que a tinta solte ou descasque. O fundo preparador também uniformiza a absorção, ou seja, a sua pintura fica bem mais uniforme usando o fundo preparador de parede. E o sexto motivo da pintura soltar é mão de obra desqualificada. Não adianta de nada você comprar o melhor material possível e contratar uma mão de obra de má qualidade. Essa aí é uma das maiores causas de pintura descascando, é mão de obra desqualificada para fazer esse serviço. Qualquer serviço tem um jeito certo de se fazer. Tem normas e técnicas que devem ser seguidas. Na pintura não é diferente. Pintura é muito mais que só rolar tinta na parede. Tem técnicas e normas que devem ser seguidas para uma boa pintura. Por isso, sempre contrate um pintor profissional para fazer seu serviço. E o sétimo motivo da pintura descascar é o desgaste natural. Vamos dizer que você tem uma pintura há um bom tempo, já 5, 10 anos, está exposta aí ao tempo, ao sol, chuva. Isso com o tempo vai causar espracamento da tinta também, vai soltar a tinta. É normal, acontece. Com o tempo não tem tinta durável para toda a vida. Então isso vai acontecer. Então esses foram os 7 motivos mais comuns da pintura soltar. Terceiro problema bem comum de acontecer em construções é a umidade. A umidade ocorre quando não há uma impermeabilização adequada da sua construção.
Muitas das vezes essa etapa é feita de qualquer jeito, e isso vai causar vários problemas futuros na sua construção. Eu vou te falar 5 problemas comuns que acontecem quando não há uma periodização de forma correta. O primeiro problema que ocorre com a umidade é mofos e bolor. O mofo vai causar vários problemas à sua construção e para a sua saúde também. Além de ele afetar a estética da sua construção, ele pode causar várias doenças, principalmente doenças respiratórias, como asma, bronquite, rinite, sinusite, alergia e várias outras doenças. Às vezes pode estar com um tipo de doença e você não sabe o que está causando, né? Você está achando estranho. Às vezes alergia, alguma coisa do tipo. Às vezes é só um mofo que tem na parede da sua casa aí. Uma filtração que está causando mofo, que está causando alergia e doenças respiratórias aí em você. Você não sabe de onde que vem. Pode ser a sua própria parede. Então é bom ficar sabendo aí que você pode combater isso aí para não ter problemas de saúde mais sérios. E já me diga aí se você sabia dessa informação ou não. A segunda coisa que acontece quando há presença de umidade é a deteriorização dos materiais. Por exemplo, a estrutura de aço que tem na sua casa, sustenta a sua casa, vai ser afetada com a umidade, vai deteriorar, vai enferrujar e vai perder resistência com o tempo. E isso é muito sério. Revestimento, se tiver a parede revestida que tem umidade, esse revestimento vai soltar tudo. Se é uma parede pintada, essa parede vai descascar tudo. E não adianta repintar enquanto não resolver o problema da umidade. A primeira coisa que você tem que fazer então é identificar essa umidade, né? De onde que ela tá vindo e como resolver isso aí. Não adianta de nada você fazer uma pintura nova, colocar um revestimento novo em cima de uma parede que tá, por exemplo, uma parede que tá com umidade, né? Então você tem que resolver o problema da umidade para depois tentar resolver o problema do revestimento ou da pintura, ou seja lá o que for. O terceiro problema causado por umidade é o comprometimento da estrutura. Se a umidade persistir por muito tempo na construção, ela pode vir até colapsar, pois a umidade vai afetar drasticamente a estrutura da construção. Vai causar trincas e rachaduras e uma série de outros problemas relacionados. Então a minha dica é, tente combater essa umidade no começo que ela surgir já, para não se tornar um problema mais sério no futuro. Porque se deixar, ela vai se tornar cada vez pior. O quarto problema causado por umidade é o mau cheiro. Ambiente com umidade, principalmente se for ambiente fechado, vai causar muito mau cheiro. Será insuportável se viver dentro desse ambiente com esse mau cheiro. E o quinto problema causado pela umidade é causar danos aos seus móveis. Uma casa com umidade vai afetar todos os móveis desse ambiente por causa da umidade. Esses foram os 5 problemas mais comuns causados pela umidade. O quarto problema bem comum de acontecer em obra é revestimento soltando. O revestimento solta por diversos fatores. Eu vou te falar 5 motivos mais comuns do revestimento soltar. O primeiro motivo do revestimento soltar é a base onde vai ser colocada o piso cerâmico não está preparada adequadamente. A base onde vai ser colocado o piso tem que estar limpa e nivelada, sem nenhum tipo de pó ou contaminação. Toda vez que for colocar um piso cerâmico no chão, na parede, você tem que limpar bem, nivelar, depois barrer bem barrido, tirar tudo o excesso de pó, bater uma aguinha. Isso vai ajudar o revestimento a aderir na superfície de forma que não venha soltar com o tempo. O segundo motivo do revestimento soltar é usar argamassa inadequada para aquele ambiente e tipo de piso cerâmico. Por isso, sempre esteja atento às normas e indicações do fabricante. O terceiro motivo do revestimento soltar é a ausência da junta de dilatação ou a junta de dilatação feita menos do que o indicado, pois a temperatura vai fazer com que o piso expanda ou contraia com a variação de temperatura. Por isso que o fabricante indica uma junta de dilatação adequada para aquele material, pois ele sabe quanto aquele material vai expandir ou contrair com a variação de temperatura. Quando você não segue as recomendações de espaçamento entre piso que o fabricante recomenda, vai acontecer o seguinte: imagina que a temperatura subiu, o piso vai dilatar e vai encostar um no outro, né? Porque não tem para onde ele ir, né? Tá muito pequena a junta de dilatação. Vai encostar no outro, o que vai acontecer? Ele vai soltar para cima, né? Vai quebrar e vai soltar para cima. É por isso que você vê esses pisos aí soltando, quebrando do nada. É o que encosta no outro com a temperatura, dilatação, e daí solta tudo para cima. Isso é a causa dos pisos soltar. E o quarto motivo do piso soltar é a presença de umidade na superfície onde o piso foi colocado, pois a umidade vai afetar drasticamente a aderência do piso cerâmico à superfície, e em pouco tempo vai fazer com que solte todo o seu piso. Por isso você deve se atentar se há alguma presença de umidade na superfície onde você vai colocar o piso. Você tem que eliminar totalmente a umidade desse local, desse ambiente, para daí começar a colocar o piso. Isso vai evitar que o piso solte com o tempo.
E o quinto motivo do revestimento soltar é mão de obra desqualificada. Esse é um dos maiores motivos do piso cerâmico soltar. A maioria desses problemas que eu falei anteriormente podem ser evitados simplesmente contratando a mão de obra, uma pessoa, um profissional que saiba o que está fazendo. Pois ele vai seguir todos os procedimentos corretos para fazer um piso bem feito. Vai seguir as normas NBRs, vai seguir as recomendações do fabricante e tudo mais. Por isso, sempre contrate um bom profissional para fazer o seu serviço, se quiser ter um serviço de qualidade e durável. Esses foram os 5 motivos mais comuns do revestimento soltar. E o quinto problema mais comum de acontecer em construções é a instalação elétrica mal feita. Eu vou te falar 5 problemas comuns que acontecem quando a elétrica está mal feita. O primeiro problema causado por elétrica mal feita é curto-circuito. Fios mal isolados ou conectados podem causar curto-circuito, que vai causar vários danos a aparelhos eletrônicos e até incêndio à sua residência. O segundo problema bem comum que acontece quando a elétrica está mal feita é a sobrecarga do sistema. Quando não é feito o dimensionamento correto de disjuntores e fiação, isso vai sobrecarregar o sistema todo, causando queda de tensão e sobreaquecimento dos fios. Isso vai fazer com que o sistema da sua residência não funcione corretamente e aparelhos eletrônicos em geral não vão funcionar adequadamente com essa queda de tensão. O terceiro problema que acontece quando a elétrica está mal feita é disjuntores que desarmam frequentemente. Se a instalação não foi bem dimensionada, os disjuntores vão desarmar com frequência. Fique atento, pois isso é uma indicação de que algo não está funcionando corretamente. O quarto problema que acontece quando a elétrica está mal feita é a falha do aterramento. Aterramento mal feito ou inexistente vai afetar a proteção contra sobrecarga e surtos elétricos, colocando em perigo os equipamentos e as pessoas que ali vivem. O quinto problema comum causado por elétrica mal feita é o consumo de energia. Instalação mal feita vai causar aumento do consumo da energia, pois em um sistema elétrico onde a energia não está fluindo de forma adequada, isso vai causar o aumento do consumo da energia. Eu vou te falar um sexto problema, que eu não ia falar, mas eu vou falar agora, que é importante, que é a mão de obra desqualificada. Eletricidade é um perigo invisível, jamais deve se brincar com eletricidade. Por isso, o maior erro de todos é você contratar um profissional que não sabe o que está fazendo, pois isso pode custar a sua vida. Por isso, sempre contrate um bom profissional para fazer o seu serviço, pois esses problemas que eu falei anteriormente podem ser evitados contratando um bom profissional para executar o seu serviço. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe e até a próxima.